Olá, saudações, amados irmãos, saudações, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos nós, hoje, sempre e para sempre. Amados irmãos, estamos a começar muito mais cedo da hora que nós combinamos, isso por alguma razão, meus irmãos. Razão essa que o nosso convidado, infelizmente, devido os problemas em Angola relativamente à eletricidade, relativamente à luz elétrica, tem falhado muito. Então, o nosso convidado está com pouca bateria no seu telemóvel. Então, ele entrou em contato comigo para ver se começássemos mais cedo para aproveitarmos o pouco de bateria que ele tem no seu telemóvel e na esperança de conseguirmos terminar com o nosso programa. Estamos a ver aqui já algumas falhas. Começamos a ter algumas falhas já, mas vamos confiar realmente. irá dar certo. Meus irmãos, estamos de volta para mais um episódio, para mais um programa, o que a Bíblia ensina: 7 perguntas, 7 respostas. No episódio de hoje, o tema de conversa é dízimos e as ofertas. Dízimo e as ofertas. Então, temos como o nosso convidado, que está de volta mais uma vez aqui no programa, o nosso reverendo Afonso Nguimbi. É com ele que vamos conversar sobre este assunto e é por meio dele que vamos ouvir a palavra do Senhor relativamente a dízimos e as ofertas. Pastor Nguimbi, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Passo-lhe a palavra. Seja bem-vindo ao nosso programa, mais uma vez, pastor. Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu caríssimo. Ok, podemos então começar com uma palavrinha de oração? Ok, oremos ao Senhor. Bem. Querido Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Obrigado por nos ter dado o dia de hoje como dádiva. Nós voltamos novamente aqui para partilharmos a Tua palavra. Peço desde já que o Espírito Santo esteja no meio de nós, que possa nos conduzir e que tudo que vamos partilhar aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Aleluia. Pastor, dízimo e as ofertas. Na verdade, nos dias de hoje, este é o assunto que não quero se calar. Essa é a pergunta que não quero se calar: dízimo e as ofertas. Muito bem. Falar sobre dízimos e as ofertas, não há sítio melhor senão na palavra de Deus, porque disse que um texto fora de contexto é pretexto para heresias. Então, por meio da sua palavra, por meio da palavra do Senhor, vamos ouvir então aqui dentro do contexto o que é dízimos e as ofertas. Para começarmos então, a minha primeira pergunta é: o que é e o que significa o dízimo? Ok. Muito obrigado pela oportunidade que sempre me concedeu para nós partilharmos a palavra de Deus. Desde já gostaria de dizer que este é um tema polêmico. Dízimo hoje em dia é um tema polêmico no mundo evangélico, porque mesmo os próprios teólogos não são unânimes na questão do dízimo. Alguns defendem que o cristão do Novo Testamento não está debaixo da lei do dízimo. Outros também defendem que, mesmo assim, o cristão do Novo Testamento deve continuar a dar o dízimo. Portanto, a questão é polêmica. Mesmo as literaturas que nós temos sobre o dízimo, elas são variáveis, elas não são unânimes, dependendo
da linha teológica e da crença de quem escreveu. Se a pessoa que escreveu defende que o dízimo deve ser dado no Novo Testamento como uma lei, então ele vai argumentando segundo aquilo que ele crê. Se a pessoa que escreveu acha que o cristão do Novo Testamento não está debaixo da lei do dízimo, então também vai argumentando de acordo com aquilo que ele crê. É isso que traz a divergência sobre o assunto. Mesmo eu que vou partilhar aqui este assunto, acredito que não vou poder convencer a todos. A minha posição não vai convencer a todos. Alguém, uma outra pessoa, pode ter uma posição contrária com a minha. Então, eu respeito qualquer posição contrária à minha. Eu apenas quero apresentar aquilo que eu acredito sobre o dízimo, de acordo com a interpretação que eu faço das Escrituras. Agora, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria, diante desse dilema, uns estão a favor, outros não. A minha posição pessoal é a questão do dízimo deve ser resolvida com base no senso da responsabilidade de cada um e não com base a uma legislação. Com base no senso da responsabilidade de cada um e não com base a uma legislação. Por quê? Porque o Novo Testamento é um pacto da liberdade e não um pacto legalista. Portanto, eu gostaria que a questão fosse abordada nesse sentido, que cada um seja livre de se pronunciar diante desta questão. Agora, ir diretamente sua pergunta, respondendo detalhe, estamos a ter problemas de conexão. Eu dizia que não quero entrar em detalhes para descer até nas línguas originais da Bíblia, como o hebraico e o grego, para procurar trazer as palavras usadas como dízimo, o que significa o dízimo. Não quero entrar nesses detalhes porque não tenho muita carga, conforme eu disse, estou sem energia aqui e a pouca carga que eu fiquei com ele deve ser gerida para ver se terminamos o programa. Então, literalmente falando, dízimo é a 10ª parte. Literalmente falando, dízimo significa a 10ª parte. Ok. Muito bem. A segunda questão que temos, então, para prosseguirmos com o nosso assunto, dizimar está relacionado a um mandamento de Deus ou à vontade humana? Ok, quanto a esta pergunta, antes de responder, eu gostaria de voltar no tempo para ver o surgimento do dízimo. Como é que o dízimo surgiu? O dízimo surgiu com a primeira pessoa que a Bíblia nos apresenta que deu o dízimo foi Abraão. E no tempo dos patriarcas, podemos ter uma ideia que no tempo dos patriarcas dava-se dízimo. Só que até ali não temos
elementos muito claros que podem nos dizer se era uma lei naquele tempo, ou as pessoas davam dízimo por vontade própria. A Bíblia não traz muitos pormenores naquela fase dos patriarcas. Naquela fase dos patriarcas, a Bíblia nos apresenta Abraão dando dízimo a Melquisedeque, mais tarde Jacó fazendo um voto a Deus que daria o seu dízimo se Deus o acompanhasse na sua viagem. Então, não temos um preceito, não temos uma lei até ali, ou era algo voluntário, ou então o dízimo se dava cada vez que se cultuava, ou era ocasional. Portanto, naquela fase dos patriarcas, não temos um preceito sobre o dízimo. Pode-se deduzir que o dízimo saiu por vontade própria. Não havendo essa lei no período dos patriarcas, a Bíblia não trazendo uma lei ou um preceito sobre o dízimo, nós podemos deduzir que o dízimo foi algo voluntário. O homem, com a sua relação com Deus, achou por bem partilhar aquilo que ele tinha a seu Deus. Até porque não era apenas o povo hebreu que dava dízimo. Outros povos também que adoravam outros deuses davam dízimos a seus deuses. E possivelmente que o povo hebreu herdou essa prática dos outros povos aos redores, possivelmente. E por isso nós vimos Abraão dando dízimo a Melquisedeque sem ninguém lhe obrigar, sem ninguém lhe dizer que não tem que dar o dízimo. Portanto, até ali não vejo o mandamento. Mas mais tarde, na lei de Moisés, Deus dá um mandamento sobre o dízimo. Deus coloca um preceito sobre o dízimo. Por quê? Porque houve um povo que Deus havia apartado para cuidar do templo, cuidar dos utensílios do templo, cuidar do culto. E esse povo ou essa tribo não era permitida adquirir posse, assim como seus outros irmãos tinham posse. Estou a falar, eu estou me referindo à tribo de Levi. Mas eles deveriam sobreviver, deveriam comer, deveriam satisfazer suas necessidades. Então, o próprio Deus estabeleceu, institucionalizou o dízimo para esse povo sobreviver. Então, até ali, nós encontramos um mandamento de Deus sobre o dízimo. Mas a maior pergunta é ali onde a questão começa a aquecer. As divergências, na verdade, em torno do dízimo começam ali. Será que esse mandamento de Deus permanece até no Novo Testamento? Bem, uns dizem que sim, outros dizem não. E eu sou um daqueles que dizem não. E vou explicar por que eu digo não. Desde já o cristão do Novo Testamento não está debaixo da lei. Se Deus deu um mandamento no período da lei. E já com a vinda de Cristo, Paulo disse que o fim da lei é Cristo. Se a lei vigorou no tempo
ou no período da lei mosaica, posso assim dizer. Então, desde o dia que Cristo veio, a lei encontrou seu limite, que é Cristo. O fim da lei é Cristo. Então, esta lei de dízimo já não abrange o cristão do Novo Testamento. Porém, não podemos esquecer no Novo Testamento de uma lei chamada a lei da generosidade. A lei da generosidade é, na verdade, um outro termo usado sobre a lei da generosidade. É a mesma coisa dizer a lei do amor. Quer dizer, o cristão está debaixo da lei do amor. Porque a lei do amor engloba toda a legislação do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança. Portanto, o cristão deve o amor. O cristão já não deve mais nada senão o amor. Então, a partir desta lei, o cristão volta no princípio, no começo do dízimo, como o dízimo entrou. Ou seja, o cristão agora volta naquilo que era a intenção dos patriarcas, dando o dízimo não sob uma legislação, mas por vontade própria. Porque a lei do amor nos leva a partilharmos aquilo que nós temos com Deus. A lei do amor nos leva a partilharmos, primeiro, a reconhecer que Deus é o Senhor de tudo e que tudo vem dele, e partilharmos o que temos a Ele. Mas ali, o cristão do Novo Testamento já não pode se limitar a dar apenas o dízimo. Ele já não pode se limitar a dar apenas 10%. A lei do amor exige o cristão a dar mais do que isso. Mais do que 10%. Quer dizer, no Novo Testamento, ele já não fica na proporção de 10%. Não, como foi no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, o cristão pode dar 15%, 20%, 30%, 50%, 90%. Eu conheço, na verdade, pessoas que dão mais do que 10% para a obra do Senhor. Isto é a lei do amor, é isso que é dar com generosidade e dar com alegria, sem empurrão, sem ninguém vir atrás de ti para te dizer, tem que dar isto, tem que dar assim, tem que dar até aqui. Não. O Novo Testamento é um pacto de liberdade. O cristão é livre de partilhar o que ele tem com seu Deus. E ele deve fazê-lo com alegria, com amor, sem nenhum empurrão, nenhuma lei ou nenhuma legislação atrás. Portanto, resumindo, concluindo, foi um mandamento no tempo da lei, vigorou no tempo da lei, mas desde o tempo de Cristo, o cristão já não está debaixo desse mandamento. Esta é a minha posição. Amém, amém. Penso que respondendo à segunda pergunta, meio que respondeu também a nossa terceira questão, que seria com que finalidade Deus estabeleceu o sistema de dízimo. Sim. Na verdade, toquei um pouquinho nas duas perguntas. Exatamente, se quiser reforçar também. Posso reforçar dizendo que, a finalidade, temos duas finalidades. A primeira é que
o povo deveria saber que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. E Ele é o provedor das nossas vidas. Amém. Essa é a primeira finalidade. Quer dizer, o povo lá na antiga aliança tinha que dar o dízimo como um reconhecimento de que tudo que eu tenho vem de Deus. Eu não tenho nada que não tenha vindo de Deus. E a segunda finalidade era praticamente para o sustento financeiro do culto e da obra da beneficência. O culto requeria despesas. Se você ver, na verdade, o templo do rei Salomão e todos os seus utensílios, a manutenção do templo, na verdade, requeria dinheiro, requeria condições. Então, o povo tinha que dar o dízimo para a manutenção do culto e do próprio templo, e também os que lá trabalhavam. Amém. Amém. Vamos então avançar para a nossa quarta pergunta. Aqui vamos entrar já na questão das ofertas. Qual é a diferença existente entre dízimo e a oferta? Ok, a diferença é mínima. Dízimo é uma proporção fixa, 10%. Nem mais, nem menos. Uma proporção fixa, 10%. Enquanto que a oferta não. A oferta não tem uma proporção determinada. A oferta não tem uma limitação. Mas dízimo sim, dízimo só 10%. Se não for 10%, deixa de ser dízimo. Se for mais que 10%, também deixa de ser dízimo. Deixa de ser dízimo. Ok, muito bem. Qual o propósito dos dízimos e as ofertas? Essa meio que repete também a nossa terceira questão. Vimos a finalidade, agora vamos o propósito. Bem, dízimos eram direcionados aos sacerdotes para o sustento deles, para o sustento do culto, para o sustento dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Quer dizer, no sacerdócio levítico, Deus havia ordenado a Israel para não negligenciar as camadas mais vulneráveis. As camadas sociais mais vulneráveis, tais como viúvas, órfãos, estrangeiros, essas pessoas deveriam ser assistidas. E o templo tinha essa obrigação de assistir essas pessoas. E se o templo tinha a obrigação, tinha que haver mantimento na casa do Senhor. Tinha que haver mantimento na casa do Senhor, para ter maneira de assistir essas franjas. E as ofertas, elas visavam muito mais as construções. Se você ver no Antigo Testamento, fala-se muito de ofertas alçadas. As ofertas alçadas são ofertas de boa vontade, que o povo trazia muitas vezes quando se requeria material para a construção do templo, nesse caso. Então o povo trazia essas ofertas alçadas. Portanto, as ofertas eram muito mais para a construção, mas o dízimo era para o sustento dessas franjas que acabei aqui de mencionar. Amém, amém.
há bocado o reverendo nos falou, falou-nos acerca de que o ouro e a prata pertencem a Deus. Tudo o que nós temos a Deus pertence. Qual a diferença, então, entre admitir este facto e demonstrar este facto? Olha, admitir é uma declaração, é teoria. Demonstrar é prática. Aí está a diferença. Eu falei há pouco tempo do amor, da lei do amor. E a lei do amor é mais exigente do que a lei do dízimo. O amor é mais exigente. Ora, o amor é prático, o amor não é teórico. O amor é prático. Admitir é uma coisa, demonstrar é outra coisa. Eu posso admitir que tudo que eu tenho vem de Deus. Posso fazer esta declaração. Mas, se realmente eu sei que tudo vem de Deus e que eu amo Deus, amo a Deus, amo a sua obra, eu tenho que agora demonstrar na prática que realmente eu amo a Deus. Como demonstrar na prática que eu amo a Deus? Uma das maneiras é tirando o que eu tenho e dar a esse Deus. Tirando o que eu tenho e dar na obra do Senhor. Tirando o que eu tenho e sustentar a obra do Senhor, sustentar os servos do Senhor. Assim eu estarei a demonstrar que realmente eu amo a Deus. Agora, só admitir que tudo que eu tenho vem de Deus e nada faço para demonstrar que realmente foi Deus que me deu, não estou a ser coerente comigo mesmo. Não estou a ser coerente. Portanto, admitir uma coisa, demonstrar é outra coisa. E demonstrar, na verdade, é tudo que Deus espera de nós. Nós temos que demonstrar que realmente nós o amamos. Temos que demonstrar realmente que nós nos importamos com a sua obra. Deus colocou para trabalhar. Temos que nos importar, temos que demonstrar isso na prática. Porque mesmo o próprio Deus, quando disse que amou o mundo, ele não parou só na teoria. Deus amou o mundo e deu o seu filho. Aí está a prática. Ele demonstrou este amor na prática. Deu o seu filho. Nós temos que dar o que temos para demonstrarmos que realmente amamos a Deus. Portanto, é mais ou menos assim que eu posso responder a esta pergunta. Amém, amém. Estamos a chegar na reta final, então, do nosso programa. A nossa última questão, para terminarmos com a nossa sessão de perguntas e respostas, por que se usa a expressão roubar a Deus para referir Bateria fraca, já vou perder a bateria fraca. Ok, rapidamente, por que se usa a expressão roubar a Deus para se referir ao fato de não dizimar? Acho que já vamos tarde, não vamos conseguir. Acho que perdemos o sinal, perdemos a conexão. Meus irmãos, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui.
Hoje, como podem ver, foi um programa a toda velocidade, foi mesmo a toda velocidade, mas infelizmente não conseguimos terminar aqui com a nossa sessão de perguntas e respostas. Não conseguimos terminar, entretanto, ao longo do dia, vamos ver se conseguimos agendar mais um dia para estarmos aqui e conseguirmos terminar esta reta final do nosso programa, da nossa sessão de perguntas e respostas. Vamos ver, vamos combinar e, se Deus assim quiser, vamos ver se conseguimos terminar esta sessão de perguntas e respostas. Mas a todos quero dar meus agradecimentos. Muito obrigado por assistirem até aqui. Muito obrigado por ouvirem. Muito obrigado por nos acompanharem. Meus irmãos, Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom. E a sua palavra nos ensina que em todas as circunstâncias devemos dar graças a Deus. Todas as coisas acontecem segundo a sua vontade. Por isso nós confiamos a Deus em tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas. Se o senhor assim quiser, vamos voltar para terminarmos com o nosso programa, para terminarmos com a nossa última pergunta, para ouvirmos, por intermédio do nosso referendo, aquilo que é a palavra de Deus, a verdade sobre a palavra do Senhor. O que a Bíblia ensina, 7 perguntas, 7 respostas. Até a próxima.